Olá, amados irmãos e irmãs. Mais um dia estamos na presença do Senhor, agradecidos a Ele pelos livramentos e pela saúde que nós temos. Hoje, 14 de janeiro de 2021, quinta-feira, estamos iniciando mais um culto ao Senhor, culto que nossas almas devem àquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Antes de mais nada, nós queremos orar para dar início à nossa reunião dessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, mais um dia de vida que o Senhor acrescentou para que nós pudéssemos, ó Pai, desfrutar do melhor do Senhor nessa terra, fazendo, Senhor, a Tua obra, colocando nosso coração, Pai, integralmente na Tua adoração, no louvor que nós colocamos diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, recebe esse culto com uma aroma suave. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para o louvor, nós vamos ler o Salmo de número 126, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos livre. O pastor Daniel domingo falou sobre o prumo estar na mão de Zorobabel. Quem não assistiu o culto no domingo, quem não participou à distância, pode ainda acessar o YouTube e vai ver que palavra maravilhosa que o pastor Daniel trouxe no domingo. O prumo está na mão daquele que o Senhor levanta para fazer a obra. Nós somos obreiros do Senhor, nós somos pedreiros, construindo o reino de Deus. Então, nós temos que acrescentar tijolos à obra do Senhor, tijolos à casa de Deus, que são vidas, tijolos vivos. E isso é obra de cada um. O prumo está na mão de cada um que quer fazer a obra de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos agora louvar a Deus com cânticos e vamos também ouvir a palavra do Senhor, que com certeza virá nos edificar nessa noite. Até mais tarde, em nome de Jesus. Amém. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Quão alto é o céu,
A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa, nesta noite, onde mais uma vez vamos ter uma breve reflexão da palavra do Senhor para conforto, para edificação da nossa vida. E é importante que nessa noite você tenha esse contato com a palavra do Senhor. Ela é revigorante, ela é nova todos os dias. E grandes são os seus efeitos sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quero convidar você para o livro de João, capítulo 12, a partir do verso 9, uma breve leitura e vamos falar um pouco sobre esta palavra maravilhosa. Glórias a Deus. Aleluia. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Temos numerosos casos bíblicos onde Deus operava sinais e maravilhas a fim de que os incrédulos crescem na mensagem que ele enviou os seus discípulos a pregar. E também esses sinais, eles ratificavam, alicerçavam, fortaleciam a fé dos seus discípulos enquanto eles pregavam e obedeciam o mandamento do Senhor. Também esses sinais realizavam essa fortaleza dentro do coração deles, impulsionava-os cada vez mais a pregar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Nós temos visto esses sinais que são impactantes para a vida de quem ouvia e de quem pregava. Louvado seja o nosso Deus. E outro fator que dava total veracidade para a mensagem que estava sendo pregada era eles estarem debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, que agia sobre os que ouviam a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus, no começo do seu ministério, ele enviou uma equipe de discípulos a pregar, cerca de 70 pessoas, e disse a eles: eis que eu vos dou poder e autoridade sobre tudo quanto forem fazer, sobre toda a força do inimigo, sobre toda a investida que ele fizer contra vós, para pisar serpentes e escorpiões, e nada pudesse se opor à força do Evangelho, à mensagem do Evangelho. Eu li esse texto aqui que nos fala a respeito de Lázaro. Nós temos poucas informações sobre Lázaro nas Escrituras. Aliás, da boca do próprio Lázaro nós não temos uma só palavra registrada. Mas nós podemos deduzir que este homem foi de grande testemunho, além de ser um amigo muito chegado de Lázaro, de Jesus. Lázaro morava em Betânia com as suas irmãs, Marta e Maria, mas nós podemos deduzir por esses textos, alguns poucos textos que nos falam sobre Lázaro, que ele tinha um grande privilégio de ser muito achegado a Jesus, e a sua mensagem ficou registrada, esses poucos versículos aqui, sobre a influência que o seu testemunho, principalmente depois de ser ressuscitado,
veio a cair sobre pessoas que ouviam e presenciavam o grande milagre que Jesus fez. Não é somente o grande milagre do Senhor Jesus, mas o poder do testemunho de Lázaro. Eu quero trazer para você algumas poucas palavras nessa noite a respeito da influência que o Evangelho de Jesus tem que trazer na vida do cristão, na vida do servo de Deus, e não somente no testemunhar por falar, mas o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de ser diante da sociedade, como foi a vida de Lázaro, a tal ponto de que depois de ser ressurreto pelo Senhor Jesus, aumentou ainda mais a abrangência do poder do seu testemunho. Ele certamente já era um discípulo de Jesus, estava costumeiramente aos pés de Jesus, assentado junto com Jesus para ouvi-lo. E temos poucos registros a respeito da sua vida, mas com certeza grande foi a influência do Evangelho na sua vida e a influência que ele exercia sobre os que ouviam ele testemunhar. Louvado seja nosso Deus. Deus, o Senhor Jesus, delegou poder e autoridade para quem fosse enviado a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje somos nós, hoje é a Igreja do Senhor Jesus, o mesmo poder, a mesma autoridade. E eu quero focar nessa noite sobre o testemunho de Lázaro, que foi tão impactante, tão influente sobre a vida das pessoas que recebiam a mensagem do Evangelho, que ao ver aquele homem depois de ressuscitado e pregando a palavra de Deus, sendo um testemunho vivo, um milagre vivo, a impactância do seu testemunho foi tão glorioso, tão grande, que atraiu até a ira dos inimigos de Jesus sobre a vida dele. Também queriam matar Lázaro, porque agora viam e ouviam a sua mensagem e criam no poder de Jesus, criam no Jesus como o grande e glorioso Filho de Deus. Então, irmãos, eu queria focar nessa noite e lembrar também um outro texto em que Pedro nos orienta, está lá em 1 Pedro 3, 16 e 17, versículo 15, 16 e 17, onde diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando a boa consciência de tal maneira que os que falam com malignidade contra vós e contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Louvado seja nosso Deus. A orientação de Pedro a que qualquer discípulo do Senhor, qualquer um que venha a crer e a receber a mensagem do Senhor, santifiquem, dediquem a sua vida, dedique o seu agir, o seu falar, o seu testemunho, o seu modo de viver a Jesus. Santificai a Cristo em vossos corações e estar sempre preparados para responder com mansidão e temor,
com tal sabedoria para que esse Evangelho exerça o mesmo poder impactante que exerceu sobre a vida de muitos nos dias de Jesus. Eu quero glorificar ao Senhor porque Ele nos deu esse grande privilégio. Nós não temos uma única palavra de Lázaro registrado nas Escrituras, mas temos aqui o efeito da sua vida regenerada, trabalhada pelo Senhor, trabalhada pelo Evangelho, que fazia com que muitos que iam à sua casa para vê-lo, para se alegrar junto com eles, criam no Senhor Jesus. O que você tem feito do Evangelho que você tem recebido? Tem impactado pessoas ao seu derredor? Qual o efeito que o seu testemunho, qual o efeito que a sua vida, a minha vida tem exercido sobre os que se achegam a nós? Com certeza, se você tem sido um testemunho vivo diante das pessoas, diante dos que estão ao seu derredor, vai atrair muitas vezes a ira de muitos contra você. Mas não se preocupa, o próprio Jesus já profetizou que se eles perseguiam a Ele por causa da sua vida, por causa da sua mensagem, por causa da verdade, isso também iria ocorrer conosco. Não vos preocupeis com isso, mas preparai, santificai a vossa vida e aprender, dedicar tempo para aprender a responder com mansidão e temor. Eu fico impressionado como muitas vezes as pessoas armavam um meio de pegar Jesus por palavras e colocá-lo em situações embaraçosas, e muitas vezes faziam perguntas a ele, e para deixar seus inimigos confundidos, ele tinha uma sabedoria tremenda, e ele às vezes fazia outras perguntas para as próprias pessoas que estavam perguntando a ele, e essas perguntas os deixava sem saída, sem resposta. E a palavra de Deus, de certa forma, nos deixa entender que o Evangelho tem esse grande poder, ele nos dá essa grande sabedoria de quando uma pessoa vem questionar a nossa fé para nos deixar embaraçados, a palavra de Deus que está na sua mente vai vir à tona, vai vir à sua mente para que você responda com sabedoria, mansidão, temor e tremor, e deixem essas pessoas sem respostas, embaraçadas, envergonhadas daquilo que falam mal contra vós. Jesus até profetizou que as pessoas mentiriam, falariam mal contra nós, agiriam contra nós por causa do Evangelho. Mas ele diz que nós seríamos bem-aventurados quando essas pessoas mentindo e falando mal contra nós viessem a agir dessa forma. Eu só peguei esse exemplo de Pedro, de Lázaro nesta noite, para reafirmar a grande importância de nós sermos uma testemunha, não só por palavras, mas no nosso agir, no nosso falar, a respeito do Evangelho que recebemos do Senhor. Somos falhos, recebemos esse grande tesouro. Paulo diz que ele está guardado como dentro de um vaso de barro. Somos falhos, frágeis, passíveis de erros e de falhas, de faltas graves, mas o nosso estado de vigilância é necessário para que nós não venhamos
a ser fator de tropeço para aqueles que ouvirem o Evangelho de Jesus. O testemunho de Lázaro, com certeza, não foi só depois dele ter sido ressurreto, mas com certeza já vinha de algum tempo, desde que ele conheceu o Senhor Jesus. Porque senão, no momento em que ele abrisse a sua boca para falar a respeito de Jesus, mesmo depois de um milagre tão grande, se não fosse o seu testemunho anterior, a sua vida anterior diante do Senhor, ele não teria capacidade, força e ousadia para falar de tão grande evangelho, de tão grande poder. Mas era o resultado de toda uma vida, de todo o seu procedimento, aliado agora com esse grande milagre da sua ressurreição, ser ressurreto depois de 4 dias de morto, e agora juntamente com a ousadia, a direção do Espírito Santo de Deus e mais a sua vida, mais aquele extraordinário milagre, falava tão alto que as pessoas iam até ali na sua casa, ouviam ele falar de Jesus, viam, presenciavam agora, depois de ouvir a respeito da sua ressurreição, presenciavam que agora era uma extraordinária verdade. A Bíblia, irmão, nos fala que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas depois que Jesus chegou à nossa vida e nos trouxe uma vida em abundância, uma vida verdadeira, esse grande e extraordinário milagre da salvação também tem que trazer impactância, tem que trazer despertamento a respeito das pessoas que vão ouvir aquilo que você testemunhar e falar sobre Jesus. Eu foquei nesta noite só a respeito do efeito grande que esse milagre fez na vida daquela família e na vida de todos que se achegavam a eles, para que você saiba que você também, você estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos trouxe a vida, nos deu vida e vida para vivermos com abundância de alegria, mesmo no meio de um mundo tão perturbado como nós vivemos. Nós podemos dizer que somos alegres, somos felizes, porque já não estamos mais mortos em nossos pecados e delitos. Cometemos falhamos e erramos, mas temos a certeza da nossa salvação, e é isso que nos faz, assim, sermos gratos a Deus e expressarmos todo o grande amor do Senhor através das nossas palavras. De tal modo que muita gente às vezes nos odeia, muita gente nos persegue, fala mal de nós. Queriam matar Lázaro só pelo fato dele continuar testemunhando sobre Jesus, e agora a sua vida ali era um reforço, era o extraordinário ponto diferencial. Depois da sua ressurreição, iam para ouvir a respeito do que havia acontecido com eles. Chegavam lá, ele testemunhava sobre o Jesus que ele cria, e o milagre acontecia. Grande multidões também vieram a crer em Jesus, e despertava o ódio de muitos contra a sua vida, de tal forma que queriam matar Lázaro. Vamos acabar com esse testemunho, porque está gerando um efeito tremendo. Agora não era só Jesus que já está morto, não era só Jesus que era falado, que era testificado ali, mas também Lázaro.
dois agora que atraíam o ódio e a ira contra as suas vidas, Jesus e Lázaro. Jesus que exerceu tremendo efeito na vida de Lázaro. Lázaro que recebeu em seus corações o poder do Evangelho e testificava e testemunhava. E agora, depois de ressurreto, então, o extraordinário efeito que gerava sobre a vida das pessoas. Você já recebeu Jesus em sua vida. Quais são os efeitos que esse Evangelho tem exercido para você, e sobre a sua casa, sobre os que ouvem você, sobre os que se movem ao seu derredor? Quais o efeito que esse Evangelho está fazendo sobre a sua vida? Sobre a sua vida. Você pode até dizer, mas eu não tenho habilidade de pregar, de falar. Leia as Escrituras, devore, se alimente das Escrituras. João nos disse que ele nos fará lembrar do que temos visto e do que temos ouvido a respeito do Senhor Jesus. E na hora que você precisar abrir a sua boca, esta palavra aqui vai fazer efeito. Santificai a Cristo em vossos corações. Separe a sua vida para servir ao Senhor. E no momento que você começar a falar, Ele vai trazer à sua mente aquilo que você tem ouvido e visto acontecer. Você mesmo tem que ser um milagre vivo que fala a respeito do poder de Jesus. Lázaro aproveitou a extraordinária oportunidade diante daquilo que ele já conhecia, de conviver com Jesus, de ouvir Jesus, e agora, depois de voltar à vida, não perdeu a extraordinária oportunidade de usar esse fato para impactar dezenas, centenas e milhares de pessoas, talvez, que viessem até ele. Eu creio que fosse uma multidão bem grande, porque chegou a atrair a ira dos inimigos de Jesus, que agora passaram a ser inimigos de Lázaro também. Tal é o efeito que esta palavra faz na vida daquele que se achega ao Senhor Jesus. Imagine se Lázaro tivesse um testemunho que denegrisse a sua pessoa antes desse fato dele ter sido ressuscitado. Imagine se a vida dele não fosse condizente com a mensagem que agora ele pregava. Por isso que muita gente diz às vezes assim, eu não me importo com o que as pessoas falam a respeito de mim. Tudo bem, eu concordo em partes, que você não deve realmente viver apavorado com o que falam de você. Se você tem uma vida regrada, uma conduta real, uma conduta condizente com o Evangelho que você prega, com o Evangelho que você vive. Então, se você tem uma conduta real, uma conduta sincera, verdadeira, não tem com que se preocupar, deixem falar mal à vontade. Mas se o seu testemunho não é condizente com aquilo que você prega, com aquilo que você fala a respeito do Evangelho, você deveria rever alguns pontos. Por isso que a ordenança de Pedro é santificarmos, separarmos, dedicarmos a nossa vida a servir a Deus, de tal modo que quando falarmos, o próprio poder do Evangelho associado ao testemunho de um cristão
venha falar tão alto, falar tão profundo, que você possa dedicar sua vida, usar sua vida, usar seu coração, usar as mensagens que você tem recebido na casa do Senhor para transformar e impactar outras pessoas. Eu quero deixar essas breves palavras para incentivar o seu coração, para rever alguns pontos que você certamente vai detectar na sua vida, para que quando você abrir sua boca, a palavra venha à sua memória, você fale, e o poder e a autoridade que você também recebeu de Jesus possa fazer grande diferença na sua casa, na sua família. As pessoas vão te observar, as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te ver, vão focar na sua vida. Se você está pregando, pode ter certeza que você está sendo observado. Se você está vivendo o Evangelho, pode ter certeza que há grandes testemunhas ao seu derredor. As pessoas que veem e te ouvem, como também os nossos inimigos. Temos inimigos espirituais ao nosso derredor, furiosos com o modo de vida que você está vivendo, servindo ao Senhor. Mas olhe para o seu testemunho e glorifique a Deus se ele está sendo condizente com o Evangelho que você tem pregado, que você tem recebido do Senhor Jesus. E que Deus os abençoe, Deus te fortaleça, Deus te use assim como usou agora muito mais ainda Lázaro a servir a Ele, a servir a Deus com o seu testemunho, com o seu falar, com o seu agir, para a glória de Jesus. Deus os abençoe. Eu agradeço a sua paciência de nos ouvir mais uma vez, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Olá, amados. Estamos de volta, vamos estar encerrando o nosso culto dessa quinta-feira. Bênção do Senhor. Continue participando, continue dando o seu ok, mostre que você está no ar, que você está ligado. Isso ajuda, isso incentiva aqueles que estão preparando esse trabalho, que estão mantendo esse trabalho no ar. Então, dê o seu ok, diga gostei, não gostei, ou fala alguma coisa, né? Mas se manifeste, é o que nós colocamos para a igreja. E nós queremos agora encerrar orando e colocando diante de Deus esse tempo que Ele nos concedeu e também, né, o término da semana até domingo, quando vamos estar novamente reunidos às 9h30 da manhã lá no nosso salão e também às 18 horas no culto online. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo precioso, tempo de colocar diante do Senhor as nossas orações, as nossas petições, tempo, Pai, de dedicar esse espaço ao Senhor. Que o Senhor receba com alegria esse culto e que realmente, Pai, isso alegre o teu coração. É o que nós colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja, irmãos, sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Glória a Deus.